Eu tava esperando você dar um oi pras pessoas, Natália. Oi, pessoas! Olá! Gente, dessa vez a molécula de serotonina não tá nem com uma nem com outra, a gente não sabe quem levou. Gente, pelo amor de Deus, se você viu a nossa molécula de serotonina, a gente só tem uma pra dividir entre as duas. Por favor, mande um e-mail pro Patramada, porque a gente tá aqui, ó. Cadê? Nossa, eu vou fazer um cartaz de procurado pra nossa molécula de serotonina. Procurado, a vontade de viver. A vontade de viver. Gente, é uma molécula, gente meia, sabe? É um timeshare de molécula de serotonina. Então, se você achou ela por aí, pela rua, na chuva, na fazenda, nos traga, porque a gente tá precisando. Ou numa casinha de sapê, me ajuda. Ajuda nós, galera. Ai, gente, coisas de quem faz podcast, faz YouTube, trabalha, né? Nosso trabalho tá entrando aqui no caminho do nosso sonho de ser podcaster full time, mas um dia vai dar certo, gente. Vai dar. Um dia vai dar certo. E às vezes a gente dá uma sumida aí de férias, mas a gente volta porque a gente é igual herpes. A gente sai um pouco, mas a gente sempre volta pra te azucrinar. Sim. A gente é que nem herpes, ok. A gente é que nem herpes. Minha autoestima tá, ó. Nossa, minha também. Eu tô assim. A definição gente, do arregaço. Mas, ó, hoje eu vou te contar uma história que é um caso onde lendas urbanas encontram true crime. E a gente gosta das duas. Então, eu espero que vocês gostem. Espero recuperar minha alegria de viver com essa tragédia que você vai me contar. Não vai. Tá bom. Não vai. Mas vai daqui pra baixo. Mas vamos lá, gente. Todo mundo cresceu ouvindo história de Boogeyman, né? História do homem do saco, o velho de não sei da onde, que vem pegar as crianças que não se comportam bem, né? Todo mundo cresceu ouvindo essas histórias. Para mim, o homem do saco. O homem do saco era assim, eu não podia ver um velho na rua que eu ficava assim, gente, será que é hoje? Será que é chegada a minha hora, né? Ai... Mas daí eu provavelmente fui extremamente preconceituosa com vários senhores que não tinham absolutamente nada a ver com essa ator, simplesmente porque minha avó me contava a história do homem do saco que ia vir me pegar. Então, assim, gente, se eu fui preconceituosa com você, senhor, me desculpe. A culpa não é nossa, é do medo que foi incutido na gente pelos sábios mais velhos das nossas famílias. Isso, igual esqueceram de mim que ninguém gosta do velho que joga sal na neve, porque todo mundo fala que ele é assassino. Sim, na verdade ele é um bom senhorzinho. Pois é, que só ajuda o povo a que nem a senhorinha das pombas. Mas então, em Staten Island, em Nova York, esse homem era chamado de Cropsey. Então era assim, se comporte, seja bonzinho, porque senão o Cropsey vai te pegar. E o Cropsey, ele era essa lenda começou na década de 70. E aparentemente ele era um homem que tinha um gancho no lugar da mão, tipo um capitão gancho, que tinha escapado de um sanatório, que tinha escapado de um manicômio. E ele rondava a vizinhança durante a noite para raptar e matar crianças. Meu Deus, gente, que horror! É uma lenda, assim, ó. Então parece muito coisa de Supernatural, sabe? A série. Sim. Era bem tenso. E virou aquela lenda urbana, né? Década de 70, 80. A gente não tinha creepypasta. Então, era aquelas que, né? E você ia contando, assim, de... Toda vez que você ia dormir na casa do colega, daí os três tinham pesadelo, essas coisas. Tipo a Gangue do Palhaço. Tipo a Gangue do Palhaço. A versão americana da Gangue do Palhaço.
E como quem conta um conto aumenta um ponto, essa lenda foi pegando elementos da realidade e tomando forma. Porque em Staten Island realmente tinha um manicômio, que era a Willowbrook State School. E essa escola, né, school, na verdade era um manicômio, era uma instituição do estado, uma instituição federal para crianças com deficiência intelectual. E a maioria dos pacientes eram crianças e adolescentes, mas também tinha gente que cresceu lá, que passou, 20 anos naquela instituição. E essa instituição, ela é conhecida porque ela inspirou a segunda temporada de American Horror Story. O Asylum. Isso. Por quê? Porque nessa escola as crianças eram negligenciadas, assim, era extrema negligência, maus tratos, tortura, todo tipo de abuso. Todo tipo de abuso acontecia com essas crianças que tinham doença intelectual. E essa escola vai ser o tema do episódio de amanhã, segunda-feira, do Pátria Amada Criminal, que estará disponível logo pela manhã de segunda-feira no Deezer, Spotify e agregadores. Nossa, que intermídias essa Natália. Eu tô super... bati no microfone. Fiquei tão empolgada com com o meu profissionalismo que eu até bati no microfone. Então essa Willowbrook State School era o inferno na Terra. E, gente, quando você tem uma instituição dessa, tinha quase 6 mil pacientes essa instituição. Quando você tem uma instituição dessa, por anos, décadas na vizinhança, todos os comentários possíveis, os rumores e as lendas nascem ali. Principalmente porque tinha um civil hospital, que era um sanatório para gente com tuberculose, e tinha uns túneis, assim, uns túneis subterrâneos entre os prédios. Então, assim, nossa, era um negócio assim que parecia de um filme de terror mesmo. Eu imagino, até porque na época, dependendo da época que fosse, né, não tinha cura pra tuberculose, bem no comecinho do século XX. Então a galera ainda usava aquelas máscaras pra evitar contaminação, né, já tinha uma pegada bem sinistra também, né. Sim, mas isso que eu tô te falando, essas lendas da década de 70. Nossa. A Willowbrook, ela ficou em funcionamento até 1987. A história recente, a história de negligência e maus tratos, tudo isso é recentíssimo. Nossa, que horror. Uhum. Mas sempre tem o tabu, tinha o tabu da tuberculose, porque a gente cresceu ouvindo coisas horrorosas sobre tuberculose, por causa disso que você falou. A minha bisavó, ela não tinha, eles tiveram que tirar quase um pulmão inteiro dela. Nossa. Por lado de mãe, porque não tinha o que fazer, você tinha que cortar o pulmão fora pra ver se a doença parava de espalhar. Ai, gente. Então é esse bizarro. Tipo de história. Que já é um filme de terror. Sim, não, é bizarríssimo, E daí, naquela época também, década de 60, 70, você ter um filho com deficiência intelectual era muito tabu. Assim, não se falava do filho com deficiência intelectual, você mandava ele pra instituição e... sabe? Então, os rumores, as lendas, tudo isso fazia parte daquela escola. Até que, em Staten Island, várias crianças e até alguns adultos começaram a desaparecer. Em 1972, uma menina de 5 anos chamada Alice Pereira, ela estava brincando no lobby do prédio com o irmão se descuidou por, 2 minutos e a menina desapareceu. Que nem na Floresta Maluca, que a gente tava falando a história algumas semanas atrás. Você olhou 2 minutos pra ir atrás do porco, quando você olha, cadê a criança? Desapareceu. Nossa, gente. Pois é. Em 1981, uma menina de 7 anos chamada Holly Ann Hughes, ela foi na venda comprar uma barra de sabão, desapareceu. Em 1983, uma menina chamada Tiaris Jackson, de 11 anos, foi comprar comida,
foi avistada deixando um motel na região. Nunca mais ninguém viu ela. Gente. Em 1984, um homem de 22 anos chamado Hank Gafforio, que tinha deficiência intelectual, alguns dizem deficiência intelectual e algumas fontes dizem que ele só tinha um QI abaixo da média, que ele era uma pessoa completamente... Assim, ele só tinha um QI abaixo da média. Ele não tinha nenhuma doença mental, né? Não, ele não tinha nenhuma doença. Ele desapareceu da face da Terra, em 84. Em 87, uma menina de 12 anos com síndrome de Down chamada Jennifer Schrager desapareceu. E esse caso já era em 1987, então já tinha um pouco desse Stranger Danger, sabe, da década de 80, em que você ficava tipo, não entra no carro com ninguém, não fala com estranho, não abre a porta para estranho, aquelas coisas que a gente cresceu ouvindo e hoje em dia a gente ignora todas elas, né? Porque a gente fala com estranho, a gente entra em carro de estranho, a gente faz tudo com estranho. A gente faz tudo com estranhos. Faz tudo com estranhos. Aliás, a gente ignora a nossa família hoje em dia. Mas é que eu acho que também a gente tem mais ferramentas hoje para conseguir se comunicar do que naquela época, né? Então você pode, por exemplo, entrar num Uber e ligar para sua mãe para avisar que você tá no Uber e que você tá chegando. E você tem o Find My iPhone, que você literalmente pode saber onde que a pessoa tá. E a pessoa vai saber que você ligou pra alguém pra avisar que você está indo para algum lugar. Obviamente, isso não dá pra gente garantia de nada, mas dá eu acho que uma falsa sensação de confiança também, né? Sim, hoje em dia é muito mais difícil você se esconder, Sumir, né? Agora, naquela época, uma criança desaparecia, ela, gente, foi pro upside down, assim, ela desapareceu. É bizarro, porque o mundo era bem maior antigamente do que é hoje, se você parar pra pensar em, tipo, metaforicamente falando, obviamente. Mas enfim, em 1987, por causa dessa, né, de toda essa stranger danger, essa mentalidade que já tinha mudado nas grandes cidades, eles fizeram uma busca rapidamente. Eles começaram a fazer uma busca por essa menina e 35 dias depois, um voluntário achou o corpo dela na propriedade de Willowbrook. Eita! E foi aí que a polícia chegou num homem um homem lindo, gente, olha. Chamado André Rand. Isso porque, durante a investigação, a polícia viu que pelo menos 2 décadas esse era o cara estranho da vizinhança. Sabe, toda vizinhança tem. Tem a bruxa e tem o velho estranho. Toda vizinhança tem. Aquele senhor que não fez nada pra ninguém, mas ele é estranho. Ou, nesse caso, aquele senhor que fez tudo pra todo mundo. Porque quando a polícia ouviu o nome do Rand, do André Rand, eles... Tipo, ele já era, assim, ele já tinha uma ficha corrida pela polícia, ele já tinha sido mencionado em outros casos, então eles chegaram nele. A primeira vez que ele foi preso, ele tinha 25 anos, e foi em 69, e ele sequestrou uma menina de 9 anos, e a polícia encontrou ele e ela no carro do Rand, aparentemente em uma situação estranha. Por sorte, a polícia encontrou eles, né? Encontrou a criança, conseguiu levar a criança de volta para a família, e ele passou 16 meses na cadeia. Só 16 meses por sequestrar uma criança? Sim. Mano. Não só sequestrar. Tentar abusar dela. Mano. Em 1972, ele saiu em liberdade condicional. Isso porque ele tinha se declarado culpado para conseguir uma sentença menor, mas, gente, 16 meses não é nada. Você sequestrou e você tentou abusar de uma criança. Em 1982, ele foi até um YMCA, que é tipo, pra quem não sabe, o YMCA é tipo Young Men's Christian Association, é um centro para jovens, que tem, acho que em Nova York inteira, sei lá, tem vários centros. Tem até aqui na Irlanda, tem no mundo inteiro. É centro para adolescente, homens jovens, né, que estão em situação de vulnerabilidade social.
E também daí tem esporte, tem aconselhamento, eles ajudam você a procurar emprego, essas coisas. Tem curso, dão aula de foto. Tem umas coisas legais. Em 1982, ele foi até um desses centros e ele pegou com o ônibus escolar 11 crianças. Mano! E ele levou essas crianças pra comer hambúrguer, tipo, vamos lá comer com o tio André Rand. No McDonald's, né, com a galera. Levou pra comer hambúrguer e depois levou as crianças pro aeroporto pra, entre aspas, ver os aviões pousar e decolar. Tipo... As definições de bicho-papão foram atualizadas nesse episódio. Ele foi literalmente o homem do saco, gente. Mano. E daí, por causa disso, ele passou 10 meses na prisão. Eu acho engraçado que o crime vai ficando, tipo... São mais crianças, ele roubou um ônibus e ele fica menos tempo preso. Porque eles só conseguiram condenar ele a cárcere privado. Tipo, as crianças... unlawful imprisonment. Que é tipo, as crianças não as crianças voluntariamente foram com ele, não necessariamente ele queria sequestrar as crianças ou abusar delas, ele simplesmente pegou a criança que não pertencia a ele, mas enfim. Não só isso, a polícia chegou em várias outras coisas. Ele tinha sido mencionado no caso da Alice Pereira, aquela menina que desapareceu. Ele foi avistado com a Holly Ann Hughes. A tia Rhys Jackson foi avistada deixando o motel em Staten Island 12 dias depois que ele tinha deixado a prisão pelo sequestro do ônibus. Mano. Tipo, ele saiu da prisão 12 dias depois, tava na ativa de novo. Falta só ter, tipo... E aí tinha um outdoor na cidade escrito, foi ele. E a foto dele. E a polícia ainda pensa, talvez seja uma pista. Nossa, mano. A polícia olhando pro outdoor, assim. Aham! Nossa, que fase, hein? O Hank Gafforio, aquele homem de 22 anos com deficiência intelectual ou /QI baixo, ele tinha sido avistado em um diner tomando café da manhã junto com o André Rand na manhã que ele desapareceu. Mano! E, tipo, a polícia ainda tava, tipo, E o corpo da Jennifer Schwager tinha sido descoberto em uma cova rasa em Willowbrook, né? Porque nessa época a escola, isso era em 87, a escola já tinha sido desativada por motivos que eu vou contar para vocês amanhã no episódio do Patramada Criminal. Ela já tinha sido desativada e o Rand, com outros moradores de rua, outras pessoas em situação de rua, ele morava ali próximo e até usava realmente o sistema de túneis para, tipo, se abrigar ou cometer certos crimes. E testemunhas viram ele andando de mão dada com a Jennifer Rand. E o corpo dela foi encontrado em Willowbrook a 150 metros do acampamento dele. Então, depois de tudo isso, né? Graças a Deus, a polícia prendeu o André e ele foi condenado a 25 anos de prisão por sequestro, porque ele conseguiu driblar o crime de homicídio. Porque ele tinha sido avistado segurando a mão dela, então ele podia ser condenado por sequestro, mas não por homicídio, porque não tinha prova ligando que ele matou ela. Mas e todos os outros casos de pessoas que morreram que foram vistos com ele no final? Circunstancial. Não era o suficiente, tudo circunstancial, testemunho, sabe, testemunho ocular. A polícia nunca conseguiu pegar ele por nada, mas ele era conhecido tanto na região quanto pela polícia por causa disso. O nome dele estava sempre, sabe, em crimes envolvendo crianças. Ele foi sentenciado em 1989 a 25 anos
pelo crime de sequestro, e ele ia poder deixar a prisão em liberdade condicional em 2008. Porém, a polícia não estava disposta a deixar isso acontecer, porque eles falaram, gente, a gente não consegue pegar esse cara, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então, em 98, eles reabriram o caso da Holly Ann Hughes. Nice. E daí eles conseguiram ligar, dessa vez eles conseguiram ligar ou juntar prova suficiente com todos os testemunhos e, enfim, ele tendo sido condenado já pela Jennifer Schwager, ele foi novamente condenado em 2002 pelo desaparecimento e possível assassinato da Holly Ann Hughes. E, de novo, o corpo dela nunca foi encontrado, então ele foi sentenciado só pelo sequestro, não pelo homicídio, né? Mas a gente sabe o que aconteceu. Mano. Ele foi sentenciado, então, a 25 anos, mais 25 anos, e ele vai poder sair da cadeia em liberdade condicional. A primeira vez que ele vai poder se aplicar para a liberdade condicional vai ser em 2037, quando ele tiver 93 anos. Bom, vamos torcer para que ele morra, que ele tenha uma péssima vida. Até então. O que é mais estranho é que ele ficou conhecido como o Cropsey de Staten Island, né? O Cropsey real de Staten Island. Essa foi a lenda urbana que virou realidade. E o que é mais estranho é que o Rand realmente tinha saído do manicômio. Só que não como paciente. Ele trabalhou em Willowbrook na década de 60 como zelador e cuidador. Imagina esse homem. Gente, eu ia perguntar, ele já tinha sido preso, porque imagina você... Quem contrata alguém que tem esse... Não, ele foi preso a primeira vez em 69. Ah... Mas antes disso, ele já tinha trabalhado uns anos lá em Willowbrook, e ele... Só que, imagina, essa pessoa com esse histórico, com tudo que ele iria fazer no futuro, trabalhando numa instituição conhecida por negligência e maus tratos a crianças com deficiência intelectual. E ele numa instituição dessa, cercado por crianças. Eu imagino o que deve ter acontecido nessa instituição que ninguém ficou sabendo. Amanhã, no Patramada Criminal, você ficará sabendo. Meu Deus. Não foi bom, gente. Spoiler alert, terrible. Muito terrible. Gente, eu tô chocada. Mais chocada disso não ser mais conhecido. Tipo, você tinha o bicho-papão da vida real e ele foi, tipo, condenado em 89. Pois é. Agora, quer ficar pistola? Sempre, né? Ele se comparava, ou se compara até hoje, ao Ted Bundy. Porque ele fala que ele era o Ted Bundy com crianças. Assim, eu fico pensando, quem fala isso com orgulho? Vários pontos nessa história que não bate, mas... Eu fico revoltada, mas também ele vai querer que a gente defenda o Band, né? Não dá. Então, assim... Não. Se essa é a sua meta de vida, amigo, parabéns pra você. Parabéns. Parabéns, porque olha... E agora o que me revolta mais é que ele escreveu, em 2011, no Dia das Mães, ele escreveu uma carta para o jornal que foi publicado no Dia das Mães, que dizia assim, ó: para todas as mães de Staten Island que apoiam essa perseguição vingativa contra um homem inocente, tenham um ótimo Dia das Mães. Se eu pudesse, eu daria sementes de rosas para que vocês plantassem em casa como gesto para mostrar que eu as perdoo. Nossa, gente. Pois é, gente. E essa... e pelo que eu vi, mais ou menos, eu entrei, mas a página já não estava mais encontrada, mas tem um site chamado True Crime Auction House que aparentemente leiloou o envelope dessa carta que ele mandou pro jornal, porque tinha a escrita dele
Nesse mesmo site foi que eu achei que eles leiloaram as coisas de um caso que a gente cobriu aqui, Ah, da da Lia da Clark? Lia Tricomo. É, Lia Clark é uma drag A queen. Lia Tricomo, é. Mas nossa, Lia Clark. nossa, eu tô Gente, chocada. tem um documentário chamado Cropsey, de 2009, que foi feito por 2 moradores de Staten Island, e no documentário eles falam com detetives e com a irmã do André Rand. Então, de repente, eu ainda não vi, não tem umas reviews muito boas, mas eu provavelmente vou ver esse final de semana. E é isso. Especula-se que ele realmente usava os túneis para cometer crimes e, inclusive, meio que fazia os outros moradores, né, as outras pessoas em situação de rua, trabalhar para ele. Essa Eita. é a história do E Cropsey. e aí eu fico pensando tanto de caso que deve ter, que ninguém consegue relacionar diretamente, mas que pode ter sido causado por ele, né. Uhum, porque ele não estava só envolvido com essas 5, com certeza. Não, penso 5, tanto de 6 criança que pessoas. desaparecia nos Estados Unidos naquela época. Uhum. Nossa. Gente, então sejam bons, porque senão Corre o do Cropsy. porque senão o Corre. Cropsey te pega. Te pega daqui, te pega de lá. Gente, que medo, de verdade. É, é bem tenso. E, como sempre, penas extremamente brandas para homens brancos que estão lidando principalmente com crianças com deficiência intelectual ou com pessoas pobres, então que se Isso me dane. deixou bem surpresa, porque normalmente, ainda mais pensando por isso até que eu pensei que o caso era bem mais antigo do que realmente era. Normalmente, essas penas brandas, assim, eram para casos em que a lei ainda era muito defasada, né, que não tinha nenhum arcabouço Uhum. jurídico para você conseguir segurar a pessoa mais tempo. É, Mas é bom pra gente ver como as leis mudaram e o papel que o poder da opinião pública tem, né, principalmente nos Estados Unidos, em que tudo é mais, tudo é show business, né. é. Tudo é mais Os reacionário, né? tudo é mais midiático. Então, o Hum, julgamento midiático nunca que hoje em dia, se esse maluco fosse pego, ele ia ficar meses preso, ou não, só acusado de sequestro, não. não. Ele também seria cancelado nas redes sociais Não, e quem pegasse o caso dele ia ter uma super pressão pra para condenar esse condenar. maluco, né, sim, Ah, condenar, tipo, dependendo do estado, ah. né, E é isso, injeção. gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, pode ter alguma coisa de errado com você. Então procure o seu Sim. psiquiatra hoje, Mas também se inscreve no canal, faz isso por primeiro, pra não gentileza. esquecer. Isso, para você não Quero ver se esquecer o que te curte. causou a procurar a terapia. E dá um like, comenta, deixa nos comentários qual era a lenda urbana que tinha na sua cidade, que de repente eu posso fazer um vídeo sobre ela. Sim, E conte para principalmente qual nós. que era pior, assim, tipo, se você não se comporta, fulano ou fulana vai te pegar. A cuca vai te pegar. Conta pra gente nos comentários. Sim. E Hadebra. Slå Tchau.